Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estamos aqui para ministrar mais uma super aula para vocês. E esta aula é uma aula introdutória sobre um assunto muito importante, um assunto chamado funções do administrador, funções da administração, processo administrativo, tudo é a mesma coisa. Inclusive o seguinte, esse assunto, funções do administrador, é um dos assuntos mais importantes da administração para concurso. Papo reto com vocês. Se no seu edital tem lá funções do administrador, que são planejamento, organização, direção, planejamento, organização, direção e controle, você pode ter absoluta certeza que a probabilidade de cair uma questão sobre esse assunto é muito grande. Então, professor, eu organizei da seguinte forma o nosso assunto. Nós teremos aí 6 aulas sobre esse assunto. Primeiro, essa aula introdutória, onde eu vou explicar para vocês o ciclo administrativo, vou explicar para vocês as noções básicas sobre as funções do administrador. A próxima aula, nós vamos trabalhar o planejamento, tá certo? Muito importante. A outra aula, organização, depois direção e depois controle. E, finalmente, nós vamos mais uma aula adicional que nós vamos explicar a comunicação, tá certo? Ou seja, são 6 videoaulas, uma depende da outra. Você não pode assistir somente essa pequena aula, a primeira aula introdutória, inclusive a introdução é a menor de todas, tá certo? Você tem que assistir todas as outras aulas, porque é o seguinte, vou repetir para vocês, esse assunto é um assunto de grande potencial de ser elaborado cair uma questão na sua prova. Você sabendo disso, você tem que tirar proveito da informação e gerar uma vantagem competitiva. Bacana? Então vamos lá, uma aula introdutória, né, sobre a função de do administrador. Primeiramente, uma questão de terminologia, né? Todas as vezes que vocês aí, tá certo, ouvirem falar, ó, funções do administrador. Gente, é a mesma coisa de processo administrativo. Professor, funções da administração. Mesma coisa. Então, nós temos aqui, ó, funções do administrador e é a mesma coisa que processo administrativo. Gente, é a mesma coisa, tá certo? E quando nós falamos, preste atenção nisso, em processo administrativo, nós estamos falando de planejamento, de organização, de direção e de controle, tá? Uma sigla aí bastante comum no mundo dos concurseiros, né? PODC, ok? Só que nós temos algumas bancas de concursos que vai falar que essas funções do administrador, função da administração, processo administrativo, ele vai chamar esse cara de processo organizacional. E aí, professor? E aí o seguinte, o processo organizacional nada mais é do que o PODC mais a ferramenta da comunicação. Ok? Mais a ferramenta da comunicação. Professor, o que quer dizer? Por isso que o professor, nesse assunto funções do administrador, o professor separou 6 videoaulas. Essa aula introdutória, até para explicar essas coisas aqui, que eu não tenho como encaixar esses assuntos nas aulas. Então, nós vamos falar a introdução, nós vamos explicar a introdução, planejamento, organização, direção, controle e mais comunicação. Professor, no meu edital está escrito processo administrativo. Significa dizer, professor, que não é para eu assistir a aula de comunicação, está errado. Sugestão para vocês. A comunicação, ele vem coroar aí todo esse processo. Então, sugestão para vocês, mesmo que o seu edital, né, mesmo que o seu edital não conste processo organizacional, mesmo que o seu edital aí não conste a comunicação, o professor Luiz Antônio, com base na experiência, eu digo para vocês que vocês, vai lá, que investe aí, não é perder, investe 20 minutos do seu tempo e assista também a aula de comunicação, que é um assunto muito interessante, que pode te ajudar a resolver outra questão. Bacana? Então vamos lá, feitos esses esclarecimentos, né? Quero explicar para vocês. Esse assunto, funções do administrador, né, corresponde aos elementos da administração. Tá? Os elementos são 4, já expliquei para vocês: planejamento, organização, direção e controle.
Só o fato de vocês já saberem desses elementos, nessa sequência, planejamento, organização, direção e controle, eu garanto para vocês que vocês já estão aptos aí de acertar aí algumas questões sobre o assunto, ok? Vamos continuar, né? Professor, o senhor está aplicando também nesse assunto, aquele assunto de aula exaustiva? Exatamente. Você pode ter certeza, com essas 6 videoaulas que o professor está preparando para vocês, tá certo? Cada aula bastante específica, não tem como, cara, não tem como você não acertar as questões da prova. Por quê? Porque o professor teve aí a preocupação, teve o zelo, tá certo? Teve a dedicação de imaginar toda e qualquer questão sobre o assunto. Ou seja, eu não consigo enxergar o examinador fazer alguma questão que não esteja nessas aulas. Tá certo? Assim é o diferencial, assim é competitivo, né? Quando eu estudava para concurso, eu ficava pé da vida. Quando eu estudava, aí dias, um assunto, chegava lá no dia da prova, o assunto caiu aquele assunto, mas o conteúdo do assunto não estava no material que eu estudei. Ou seja, você aí perdeu tempo, perdeu o ponto, tá certo? E fica até desmotivado. Mas o professor aí, com base nessa experiência, eu estou revertendo isso aí na cabecinha de vocês. Bacana? O que eu quero falar? Esse tal de processo administrativo não é de agora. Quem foram os primeiros da administração? Foi lá a escola clássica. Com quem? Taylor, da administração científica, e Fayol, da teoria clássica. O Fayol foi o primeiro a trabalhar o processo administrativo. E o processo administrativo de Fayol, tá certo? É o famoso PO. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês, meus amigos aí do YouTube. Nós aqui da Lá Concurso, nós disponibilizamos 20 videoaulas específicas inteiras para quem vai prestar o concurso aí, para o concurso da UF, da Universidade Federal da Paraíba, UFPB. Você pode ter certeza, com essas 20 videoaulas aí disponíveis, liberadas para vocês, 100% no YouTube, você já vai acertar um bom par de questões aí na prova. Mas se você quer fazer o nosso curso completo, ponto a ponto digital, com o nosso personal coach, com organização, contribuir com o site, com o canal aqui da Lá Concurso, convido vocês a se matricular no nosso curso completo, ponto a ponto digital, para o cargo de assistente em administração, tá, da Universidade Federal da Paraíba, edital publicado, edital na praça, por apenas 10 parcelas de R$20. Eu vou repetir: edital publicado, curso completo, ponto a ponto do edital, super atualizado, competitivo, com a marca LAC Concursos, por apenas 10 parcelas de R$20. É isso mesmo, gente, né? Então, se você se interessou, clica aqui embaixo, tem nosso link do WhatsApp, direto lá na nossa matriz da Lá Concursos, ou você pode clicar aqui e já ir direto para o site. É garantido, é confiável aqui na Lá Concursos. Espero vocês, um forte abraço, tchau, tchau. C3, vocês não podem esquecer isso, ou seja, a primeira vez que falou em processo administrativo, funções do administrador, foi Fayol lá na escola clássica. Então ele diz o seguinte: Fayol definira no seu tempo, prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. É o famoso POC3 de Fayol. Tá? Prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Inclusive, na aula de Fayol, o professor explicou cada um desse elemento do processo administrativo. Se você quer fazer um reforço, vai lá na aula de Fayol que você vai mandar ver. Bacana? Olha só, então não foi o primeiro. Depois, o que aconteceu, professor? Depois da escola clássica, nós tivemos a escola neoclássica. Na escola neoclássica, nós temos o processo administrativo hoje vigente, que é o famoso PODC. Né? Professor, eu posso dizer o seguinte, que o embrião foi o POC3 de Fayol? Sim, com base toda a teoria neoclássica, com base na teoria clássica, descreveu aí o processo administrativo, que é hoje o planejar, organizar, dirigir e controlar, tá certo? Então é muito bom fazer esse link aí e você se antenar, né? Porque se eu fosse examinador, eu ia elaborar uma questão comparando os dois,
queria saber se o aluno realmente tem conteúdo para passar no concurso, né? E essas percepções aqui, pouca gente tem, ok? Digo para vocês o seguinte, as questões de concurso, cada dia que passa, estão se aperfeiçoando. E nós temos que estar sempre na vanguarda, ok? Vem comigo aqui. Professor, esse processo administrativo, o que é isso? Cara, isso aqui é um ciclo administrativo contínuo, tá? Ou seja, o administrador, ele tem que utilizar as ferramentas de planejar, de organizar, de dirigir e de controlar. É um ciclo administrativo contínuo, tá certo? Ele é um ciclo, tá, contínuo nas organizações, e esse ciclo ele é executado por quem? Por nosso amigo administrador, tá? Profissão do professor Luiz Antônio, para quem não sabe, sou administrador, tá certo? Eu formei em 1998. Na verdade, o professor era para formar em 1997, certo? Só que, na época, teve algumas greves que fez com que nós colássemos grau em 1998. Então, mas o professor aí, eu considero aí da turma de 1997, né? Já pensou aí? Quantos anos, né? Bacana e sinto orgulhoso, né? Gosto muito disso, vivo da administração. E cada aula que o professor prepara me realiza cada vez mais, ok? Então, esse aqui é o ciclo administrativo. Quero explicar para vocês. Professor, então o cara vai administrar. O cara vai administrar, tem que ter o pensamento administrativo. Então, ele tem que ter o planejamento, organização, direção e controle. Professor, eu sei que nós teremos aula de cada um desses elementos. Dá uma deixazinha para a gente. Sim? Dou sim. O que é o planejamento? Cara, aqui no planejamento, o sujeito vai definir os objetivos, vai definir o caminho que a organização irá seguir, vai ter um diagnóstico, um prognóstico, vai definir a missão, a visão, os valores. É elaborado no planejamento. Ou seja, a administração não é amadora, ela é profissional, ela não é empírica, ela tem todo um processo, né? Então, o planejamento vai definir esses objetivos, né? A partir do momento que sabe onde vai chegar e o que quer a organização, ela vai se organizar para quê? Para atingir os objetivos previamente definidos no planejamento. Professor, como aqui? Aqui vai distribuir a liderança, a comunicação. Aqui, aliás, aqui vai fazer o seguinte, vai distribuir a autoridade, a hierarquia, as responsabilidades, os meios necessários para cumprir e assim por diante. A partir do momento que organizou tudo para ter condições, os meios necessários para atingir os objetivos previamente definidos no planejamento, nós temos que ter a direção. A direção é que vai fazer acontecer, vai liderar, vai comandar, né? Dou outra deixa para vocês. Esse negócio de liderança, você vai encontrar algumas provas no que o examinador vai tentar te enganar. O examinador quer fazer de tudo para te enganar. Então, o examinador, ele quer pegar o seguinte, essa parte de liderança, ele pega e coloca comandar. Ok, já viu prova? Já vi prova, sim, que o cara trocou a palavra direção e colocou comandar. Eu pergunto, está certo ou está errado? Está certo. Tá? É uma coisa assim, está certo, sim, o examinador considerou como correto. Professor, tem mais? Tem. Ó, dirigir, está aqui direção, né? Um outro sinônimo, ó, liderar, ó. Tá certo? Liderar também, tá? Então, ó, comandar, dirigir, liderar são sinônimos da liderança, da direção. E depois, professor? Depois você tem que ter o controle. O que é um controle? Que vai verificar se atingiu os objetivos, se está dentro dos padrões, as ações corretivas. Professor, como assim ações corretivas? Por exemplo, planejou 100, certo? Executor conseguiu 80 de resultado, faltou 20. Nesse controle aqui, ele vai verificar o que ficou faltando nos 20. Da onde que ocorreu? O erro foi lá na compra, foi aqui na coordenação, que é uma função da direção, enfim. Vai identificar as causas que geraram esse menos 20. E claro que isso aqui vai retroalimentar o planejamento. Então, está aí a função controle, né? Então, é planejamento, organização, direção e controle. Isso aqui é o nosso ciclo administrativo. Bacana? Ciclo administrativo também cai bastante em concurso, você já sabe que ele é um ciclo. Tá certo? Bacana? E aí, aprendeu? Vamos ver com base nesse conhecimento que o professor acabou de passar para vocês, se vocês têm condições de acertar essa questão aqui, né?
Olha só, preste atenção. A função controle, a quarta função, é um ciclo, né? É importante, pois precede, quer dizer, precede é antes, as demais funções do ciclo. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês, meus amigos aí do YouTube. Nós aqui da Lá Concurso, nós disponibilizamos 20 videoaulas específicas inteiras para quem vai prestar o concurso aí, para o concurso da UF, da Universidade Federal da Paraíba, UFPB. Você pode ter certeza, com essas 20 videoaulas aí disponíveis, liberadas para vocês, 100% no YouTube, você já vai acertar um bom par de questões aí na prova. Mas se você quer fazer o nosso curso completo, ponto a ponto digital, com o nosso personal coach, com organização, contribuir com o site, com o canal aqui da Lá Concurso, convido vocês a se matricular no nosso curso completo, ponto a ponto digital, para o cargo de assistente em administração, tá, da Universidade Federal da Paraíba, edital publicado, digital na praça, por apenas 10 parcelas de R$20. Eu vou repetir: edital publicado, curso completo, ponto a ponto do edital, super atualizado, competitivo, com a marca LAC Concursos, por apenas 10 parcelas de R$20. É isso mesmo, gente, né? Então, se você se interessou, clica aqui embaixo, tem nosso link do WhatsApp, direto lá na nossa matriz da Lá Concursos, ou você pode clicar aqui e já ir direto para o site. É garantido, é confiável aqui na Lá Concursos. Espero vocês, um forte abraço, tchau, tchau. Clique lá. Administrativo? E aí? E aí é o seguinte, outro erro do concurseiro, automático. O cara lê, acha que já entendeu e marca. Quem, tá certo, marcou, quem leu no automático, marcou essa questão como correta. Mas ela não está correta. Essa questão está errada, tá certo? Ela não está correta porque o controle, ele vai fazer os ajustes necessários, mas não é que ela precede. É claro que absorve, ele tem, é claro que é o seguinte, que o planejamento vai solicitar insumos lá do controle, mas não. Mas a primeira função é o planejamento. Tem nada disso de precede. Então, ela está errada, tá certo? Um conhecimento importante aí para você levar para a sua prova, né? Professor, mas fala um pouquinho para nós o que é executado no planejamento, na organização, na direção e no controle, né? Então, alguns produtos referentes a cada uma dessas fases. É claro que a gente vai ter uma aula para a gente explicar cada uma dessas aqui, né? Como é que cai em concurso público? Só para chamar a atenção de vocês. O cara vai pegar esse cara aqui, ó, formular objetivos, tá? E ele vai falar que essa tarefa de formular objetivos faz parte da direção. Está errado. Então, básico e importante em provas de concurso. O aluno tem que saber, ó, os principais produtos da função planejamento, os principais produtos da função organização, os principais produtos da direção e do controle. Professor, eu não estou enxergando nada. Pois é, eu peguei essa imagem aí, só que ela ficou distorcida, né? Então eu vou pedir vou ler aqui para vocês rapidamente, ó. O meu olho, eu não consigo enxergar. Vamos lá. Planejamento é definir a missão, formular objetivos, definir os planos para alcançar os objetivos e programar as atividades. São os principais produtos e tarefas da função planejamento. Organização, né? Deixa eu me abaixar aqui, porque, olha... Vamos lá. Organização. Dividir o trabalho, designar as atividades, agrupar as atividades em órgãos e cargos, alocar recursos, definir autoridades e responsabilidades. São os principais produtos da organização. Direção. Designar as pessoas, coordenar os esforços, comunicar, motivar, liderar e orientar. E o controle, definir padrões, monitorar o desempenho, avaliar o desempenho e ter a ação corretiva. É a função do controle. Bacana? Então, é a ação corretiva. Então, está aqui para vocês os principais produtos do ciclo administrativo, né? Vamos mais aqui, rapidamente. Na medida em que se repete o ciclo é contínuo. Nunca esqueça, contínuo, sempre, ó, tá?
O ciclo administrativo ocorre uma contínua correção e ajustamento por meio da retroação. Retroação aqueles menos 20, né? Ok? Assim, o desenvolvimento de um ciclo permite definir quais as correções que deverão ser introduzidas no ciclo seguinte e assim por diante. Então, isso aqui estou fazendo o fechamento do... Por isso que ele é um ciclo, cara. Se não tivesse essa retroação, ele não seria um ciclo. Seria a primeira etapa, a segunda etapa, a quarta etapa e acabou. Não, mas seria um ciclo, ó. Tá certo? É um ciclo, mas teve aquela questão da pegadinha que preste atenção aí, né? Então vamos lá, né? Outra coisa que é importante, tá? Todos esses elementos, esses princípios da administração, do planejamento, organização, direção e controle, cara, eles são interativos, tá? A direção vai conversar com o planejamento, a direção vai conversar com o controle, a direção vai conversar com a organização e assim por diante, bacana? Então, eles são interativos, tá? Eles são interativos, nunca se esqueçam disso, né? As funções do administrador que formam o processo administrativo são mais do que uma sequência cíclica. Ó. É mais do que uma sequência, né? Pois elas estão intimamente relacionadas em uma interação dinâmica. Sempre um vai estar interagindo com o outro, tá certo? Sempre vai estar um interagindo com o outro. Sobre isso, agora eu quero que você faça essa questão aqui sobre interatividade, né? Fundação Getúlio Vargas, né? Gosto muito dessa banca, né? No processo administrativo, as funções controle, planejamento, organização e direção, desempenhadas pelo administrador, são tipicamente executadas de forma... Tá? Eu vou pular a primeira e a segunda. Aleatória? Errada. Departamentalizada? Errada. Hierárquica? Errada. Não tem hierarquia, todas são importantes. Departamentalizada é por setor. Isso aqui é função do administrador. Tá? Então vamos lá. Sequencial. Então, primeiro o planejamento, depois do planejamento ele vai para a organização, depois para a direção, depois para o controle, depois ele pula para o planejamento. Ok, tudo bem que existe essa sequência, só que elas são executadas, tá? Elas são executadas de forma interrelacionadas, né? Então é letra A, tá certo? Então olha aí, o aluno aí tem que entender. Então existe um ciclo, existem essas funções, tá? Só que esses elementos eles estão sempre interrelacionados. Tenho certeza aí que a galera aí que fez no famoso automático errou a questão, né? Inclusive o professor, na preparação das minhas aulas, que eu estou passando para vocês aí, galera, eu procuro pegar algumas questões justamente com essa intenção. Ó, se você fizer no automático, você vai levar chumbo, hein? Para quê? Para treinar, para praticar, para gabaritar, tá certo? Vamos continuar nossa aula aqui. Quando consideradas em um todo integrado, as funções administrativas formam o processo administrativo. Então, está aí para vocês o famoso processo administrativo, né? Quando consideradas isoladamente, o planejamento, a direção, a organização, o controle constituem funções administrativas. Então, nós temos aqui uma diferença muito grande. Ó, quando elas são integradas, como um todo, estamos falando de processo administrativo. Quando é isoladamente, funções administrativas. Então, tem um edital que fala funções administrativas, são essas 4. Processo administrativo, integradas. Mas aqui, a mesma aula de planejamento das funções vai ser a mesma aula do processo administrativo. Vocês estarão aí bastante confortáveis. Bacana? Isso aqui é só mais um lembrete para a galera aí. Ok? Então, vamos encerrar essa aula e, em seguida, a nossa aula de planejamento. Olha aí, Steve Jobs, né? Quem gosta de iPhone aí, né? Eu gosto, né? Para se ter sucesso, é necessário amar de verdade o que faz, né? Então, o cara tem que amar... Para você ter sucesso, você tem que amar o que faz, cara, né? Eu sempre falo que um ditado chinês aí, Confúcio, né? Dizia o seguinte... Trabalhes naquilo que gostes, que não trabalharás nenhum dia. Então, para ter sucesso, você tem que fazer aquilo que gosta, né? E isso aí eu trago para o professor Luiz, que realmente eu amo do que eu faço, adoro dar aula, estou muito tempo nessa caminhada, e eu sempre me renovando e buscando novas energias aí.
Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês, meus amigos aí do YouTube. Nós aqui da Lá Concurso, nós disponibilizamos 20 videoaulas específicas inteiras para quem vai prestar o concurso aí, para o concurso da UF, da Universidade Federal da Paraíba, UFPB. Você pode ter certeza, com essas 20 videoaulas aí disponíveis, liberadas para vocês, 100% no YouTube, você já vai acertar um bom par de questões aí na prova. Mas se você quer fazer o nosso curso completo, ponto a ponto digital, com o nosso personal coach, com organização, contribuir com o site, com o canal aqui da Lá Concurso, convido vocês a se matricular no nosso curso completo, ponto a ponto digital, para o cargo de assistente em administração, tá, da Universidade Federal da Paraíba, edital publicado, edital na praça, por apenas 10 parcelas de R$20. Eu vou repetir: edital publicado, curso completo, ponto a ponto do edital, super atualizado, competitivo, com a marca LAC Concursos, por apenas 10 parcelas de R$20. É isso mesmo, gente, né? Então, se você se interessou, clica aqui embaixo, tem nosso link do WhatsApp, direto lá na nossa matriz da Lá Concursos, ou você pode clicar aqui e já ir direto para o site. É garantido, é confiável aqui na Lá Concursos. Espero vocês, um forte abraço, tchau, tchau. Clique lá.